A galera que está lá na Khan Academy sabe que o primeiro tópico foi esse daqui, ó. Razões no plano cartesiano. Foi ou não foi? Pronto. E aí a galera diz assim, tá, professor, essa parada de plano cartesiano, professor, eu ainda tenho umas dificuldades. Você tem? Então você está no lugar certo, porque eu quero te ajudar. Olha só, a primeira questão diz assim, um pedreiro está construindo uma parede. Cada camada da parede tem o mesmo número de tijolos. Então, imagina aí, né? Só para fazer aqueles desenhos super fantásticos, né? Só que não. Aí o cara, ele faz, ele faz uma camada de tijolos, tá certo? E nessa camada de tijolos, ele tem aí uma certa quantidade de tijolos. Vou colocar 3 pontinhos. Aí na próxima camada de tijolos, no segundo andar aqui, ou no primeiro andar, quantos tijolos terá essa próxima camada? A questão diz que é a mesma quantidade, é ou não é? Ah, professor, massa, então, cada camada da parede tem o mesmo número de tijolos. Então tá, tipo, se aqui você tinha, vou colocar aí 30 tijolos, aqui você vai ter quantos? 30 também, e por aí vai. Tá certo? Então a parede vai subindo, mas com as camadas possuindo a mesma quantidade de tijolos. O que é que a questão pede da minha galera? Vamos dar continuidade à leitura. Os pontos no plano cartesiano a seguir mostram quantos tijolos foram usados para construir 2, 3 e 4 camadas da parede. Muito bem, então vamos entender? Todo mundo olhando aqui para o plano cartesiano. Tá. O eixo X é a reta horizontal, vou colocar aqui X, só para a gente não esquecer. A reta vertical, pessoal, é o eixo Y, tá certo? Quer dizer, o X se refere à quantidade de camadas nessa questão. Já o Y se refere ao quê? Quantidade de tijolos, tá certo? Então tá, vamos entender esse pontinho. Aí, para a gente entender, a gente tem que associar o eixo X ao eixo Y. E aí a gente percebe o seguinte, 2 camadas foram construídas utilizando-se 100 tijolos. É ou não é? Ah, professor, beleza. Aí nasce, minha gente, o nome do assunto, razão. Deixa eu colocar aqui, ó. Razão. Professor, eu queria entender o que é razão, que eu ainda não entendi até hoje. Sério? Se esse é o seu caso, olha para cá. Você vai entender agora. Razão é uma comparação entre grandezas. Professor, o senhor não me ajudou em nada. Eita, foi. Então, deixa eu melhorar. Cara, aqui você tem a grandeza, camadas na parede. Olha as camadas aqui. Deixa eu colocar aqui. Camadas. Tá certo? Você tem aqui a parede. É uma parede que está sendo construída. Tá? Massa. E ela está sendo construída com tijolos e cada tijolo pertence a uma camada. Então você tem primeira camada, segunda camada, por aí vai. E aí a parede ela é construída por camadas que, por sua vez, contêm uma certa quantidade de tijolos. A questão está fazendo uma comparação entre as camadas dessa parede e a quantidade de tijolos. E a primeira razão que a gente tem é o seguinte, 2 para 100. Ô, professor, o que é que significa isso? 2 camadas, 2 camadas e 100 tijolos. Você está comparando. E uma outra forma de você fazer isso é escrevendo uma fração, 2 sobre 100. Tanto a forma escrita 2 pontinhos 100, ou a fração 2 centésimos, 2 sobre 100, isso é uma razão que está comparando o seguinte. Cada camada possui quantos tijolos? Essa é a pergunta que a razão responde, você percebe? 2 camadas possuem 100 tijolos. E o plano cartesiano, que é a questão de Deus, continua. Olha para cá. 3 camadas. Aí você associa o 3 a quem?
ao 150. Ah, maravilha, e temos um ponto azul lá em cima, que está associando 4 camadas, deixa eu fazer o pontilhado aqui, a 200 tijolos. Mas que beleza! Qual que é a pergunta da questão? A pergunta da questão é: quantos tijolos há em uma camada da parede? Cara, muito fácil, muito tranquilo. E eu quero que você perceba, tá certo? Eu vou fazer isso de duas formas, só para que você olhe assim, ó, e diga, cara, eu gostei do modo 1. Ou então, eu prefiro o modo 2 que o professor fez. Agora, se você gostar dos dois, show de bola. Só não pode não gostar de nenhum. Isso está proibido. Então tá. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Modo 1. Tá certo? Vou resolver essa questão de duas formas, só para a minha galera olhar e dizer, eu gostei do modo tal. Tá certo? Então deixa eu organizar aqui direitinho. Eu vou escrever aqui o modo 1 e o modo 2. Maravilha! Professor, como que se resolve, então, essa questão, ou como que se responde essa pergunta por um desses caminhos? Olha, o primeiro caminho é o seguinte, cara, pessoal, se não é 2 está para 100, ou seja, se 2 camadas contêm 100 tijolos, se você dividir isso daqui por 2, eu quero dizer o seguinte, divida tudo isso daqui por 2. Em outras palavras, simplifique essa fração. Professor, simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, é verdade. No caso, 2. Isso daqui vai te dar quanto? Vai te dar 1 sobre 50. É ou não é? É verdade, alguns já estão respondendo aí. Então, o que é que essa nova fração quer dizer? Se eu escrevê-la na forma dos 2 pontinhos, se eu escrevê-la na forma dos 2 pontinhos, eu vou colocar 1, 2 pontinhos, 50, que quer dizer, uma camada contém 50 tijolos. Acabou. Esse é o modo 1. Então, o modo 1 é a simplificação da razão. Tá certo? Simplifiquei a razão. Vou colocar aqui, 2 sobre 100 equivale, é a mesma coisa, se você simplificar, que 50 avos. E aqui você já tem a resposta. São 50 tijolos. É verdade. Uma camada possui 50 tijolos. Professor, e o modo 2? O modo 2, deixa eu falar para você sobre a irmã mais velha da razão. A irmã mais velha da razão, pessoal, é a proporção. Professor, meu filho, o que é essa proporção? Cara, onde tem razão, tem proporção. Onde tem proporção, tem razão. E eu vou explicar para você por quê. Tá certo? A proporção é quando você iguala duas razões. Então, se você já tem uma razão, aqui na verdade a questão nos deu 3 razões, é ou não é? A questão nos deu 2 camadas, possui 100 tijolos, segunda razão 3 para 150, e a terceira razão 4 para 200. E a gente acabou de descobrir a razão 1 para 50, que está presente em todas as outras razões. Na verdade, as outras razões são frações não reduzidas, não simplificadas, dessa razão aqui. 1,50 avos é uma fração irredutível, é uma fração que não dá para reduzir, para simplificar mais. Você entende? E ela já nos deu a resposta. Agora, se você não quiser ir por esse caminho, você vem por esse daqui. Olha para cá. Você faz assim, você pega essa razão que a questão deu, 2 está para 100, deixa eu escrever dessa forma aqui, 2 camadas está para 100 tijolos, tá certo? Repetindo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou olhando aqui para o plano cartesiano e estou percebendo que 2 camadas, elas são construídas com 100 tijolos. E estou fazendo aqui comparações, ou seja, razões. Lembra do que eu falei? Razão é uma comparação entre grandezas, entre coisas diferentes. No caso aqui, camadas e tijolos. Coisas até que têm a ver uma com a outra. Agora, então, eu escrevi 2 camadas, elas são construídas com 100 tijolos,
E aí eu posso escrever aqui, ó, uma camada será construída com quantos tijolos? Não sei. Aí eu coloco um X. Cara, professor, sério? Isso é uma proporção. Aí agora eu vou fazer contas com a proporção. Olha como que a gente faz. Deixa eu continuar aqui. Você vai escrever, olha, 2 está para 100. Percebe que eu peguei essa razão? Aí você vai igualar agora essa outra razão que você quer descobrir incógnita x. 1 está para x. Ah, rapaz. Aí você vai fazer, como eu disse, a conta com a proporção. É claro que se você observar, usando a proporção, você vai ter mais contas do que usando apenas a razão. Agora, existem questões que você só vai conseguir responder com a proporção. Tá certo? É por isso que, embora essa questão já está respondida há meia hora, eu estou continuando só para semear na cabeça da minha galera as duas ideias, razão e proporção, porque as outras questões nós iremos precisar dessas duas ideias. Tá certo, minha gente? Então vamos lá, vamos terminar o professor. E quando eu estou com isso daqui, eu faço o quê? Cara, os professores da Khan Academy, a galera notou, eles chamam isso daqui de equação. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de chamar isso de equação, mas, de fato, isso pode ser encarado como uma equação. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. A propriedade principal de uma proporção é que você deve multiplicar meios e extremos. Eita, professor, o que é que são meios e o que é que são extremos? Se eu escrever esses 4 números assim, ó, olha o que eu vou fazer. Deixa eu ver, para não ficar desorganizado. Eu vou escrever assim mesmo. Ó, vou escrever aqui o 2, o 100, aí depois o 1 e o X. Tá certo, pessoal? O que foi que eu fiz? Eu peguei esses números e escrevi na ordem que eles aparecem. O 2 e o 100. O 1 e o X. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Esse 2 e esse X, eles estão nas extremidades dessa sequência de valores. Então, eu vou chamá-los de números extremos. Já esse 100 e esse 1 estão no meio. É por isso que a gente chama assim, ó, extremo, extremo, só por ele estar na extremidade, entendeu, pessoal? E aqui, meios, são os números do meio. Agora, olha essa frase que eu vou falar agora. Calcule o produto dos extremos pelo produto dos meios. Isso é um ditado, isso é um aforismo, isso é um jargão na matemática, que, na verdade, ele quer dizer uma equação, ele quer dizer uma conta, que é a seguinte, deixa eu escrever para vocês. Se eu multiplicar diagonalmente esses números, ó, eu vou pegar aqui o 2, e multiplicar pelo x, não são os extremos? 2 e x são os extremos. Agora eu vou pegar o 100 e multiplicar pelo 1. Multipliquei. Aí você vai ter o seguinte, vou escrever, vou continuar aqui de azul, tá? E aí vai aparecer a equação. Pessoal, 2 vezes x, 2x, não é? Igual a 100 vezes 1. Isso é exatamente o que eu acabei de falar. Multipliquei os extremos pelos meios. Aí eu escrevi essa equação. Portanto, o produto dos extremos igual ao produto dos meios é você extrair dessa proporção uma equação. Eu peguei o 2, multipliquei pelo x, e depois eu peguei o 100 e multipliquei pelo 1. Professor, quer dizer que toda vez que eu tiver uma proporção, eu faço isso para descobrir algum valor. É exatamente isso. Tá certo? E aí, agora terminou, porque ó, 2x igual a 100. É ou não é? Quem vai ser o x, que a gente já sabe há 2 dias atrás? O x será o 100 dividido por 2. O x será o 50. Então, para a gente terminar, questões assim, o camarada tem 2 maneiras de resolver. Ou ele pega, e eu poderia até, para a gente encerrar, colocar aqui ó, o pontinho que está faltando. É verdade, professor. Olha lá. Porque lembra-se que a gente está trabalhando com função afim, essas
razões, elas estão seguindo a lei da função afim, ou seja, o gráfico que elas geram é uma retinha. Então, esses pontinhos têm que estar dentro da mesma reta. Mas, como eu estava dizendo, ou você usa o modo 1, que é super rápido, pega uma dessas razões, qualquer uma, simplifica, e aí você vai obter a resposta, ou você forma uma proporção, calcula o resultado da proporção e chega aí na resposta da questão 50 tijolos.